Em nome do Senhor Jesus, fique à vontade, Senhor. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Queria vocês colocar de pé para nós vamos, Salmos 24, amém? Verso 6. Quem está feliz, diga amém? Amém. Motivo de alegria, nós estamos aqui. Salmo 24, 6, assim. Assim é a geração que o busca a tua face, ó Deus de Jacó. Próximo. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levante-se, ó portas antigas, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Próximo. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, valente, o Senhor valente nas guerras, nas batalhas. Levantem as portas as suas cabeças, levante-se, ó portas antigas, eternas, para que entre o Rei da Glória. Próximo, todo mundo junto, 10. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor. Ele é o Rei da Glória, amém? O nosso Senhor poderoso, o Rei da Glória, amém? Aleluias. Ele é o nosso Deus. Para que entre o Rei da Glória, eu abro meu coração. Que o Senhor venha abrir nosso coração nessa noite. Que você abra seu coração para que o Senhor possa entrar, amém?
Vamos cantar que grande é o Senhor, amém? Aleluia. Para onde nós iremos, Senhor? Somente Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde nós iremos? Para onde eu irei? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Ele morreu por você naquela cruz. Amém? Você que sabe, cante com todo o seu coração ao Senhor. De sua glória, sangrou no madeiro por mim, me
nessa noite, Jesus. Só tem Senhor Deus, palavra de vida eterna. Somente temos Jesus Cristo, aplauda o nome do Senhor. Ele vive e reina para todos sempre. Pode se sentar, amém? O pastor vai estar aqui. Aleluia, Deus está neste lugar, amém? Aleluia. Pode sentar, luz. Que o Senhor te abençoe e continue falando contigo em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus, amém? Obrigado, Léo. Obrigado, igreja. Obrigado, ministério. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém, irmãos? Quem está animado aqui com Jesus, dá uma glória a Deus. Deus, que bom que você está aqui. Se você não cumprimentou o seu irmão aí, olha para ele e fala: irmão, é bom te ver aqui. Fala: é bom te ver animado com Jesus, firme na rocha aí, amém? Glória a Deus. Quero que você abra a palavra do Senhor, Romanos, glória a Deus. Romanos 1. Nesse momento, nós vamos render graças ao Senhor. Romanos 1:16. Glória a Deus, amém? Enquanto isso, nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta noite maravilhosa. Pai, eu quero te agradecer por cada alma preciosa, cada um que está aqui, Senhor. Os pais que trouxeram seus filhos, aqueles que vieram só, aqueles que estão aqui, Pai, representando a sua família. Nós sabemos que a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Quando andamos pela sua palavra, nós não tropeçamos, Pai. Quando andamos pela tua palavra, o nosso caminho tem uma direção certa para o alvo de vitória. Eu te louvo, Senhor, por todos que estão aqui, são dirigidos pela tua palavra. Pai, não ficarão decepcionados. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que esperam no Senhor, que eles são dirigidos pela sua palavra, nunca ficarão decepcionados. Pai, nessa hora queremos render graças ao Senhor por ter mantido a nossa casa até o dia de hoje, com suprimentos de amor, suprimentos de saúde. Te louvamos pela saúde dos nossos filhos, te louvamos pela oportunidade de estarmos trabalhando, te louvamos, Pai, por esta jornada chamada vida até o dia de hoje. Pai, te louvo por o Senhor ter sustentado cada homem, cada mulher e cada família até o dia de hoje de uma forma muito maravilhosa. E nesse momento queremos render graças ao Senhor através das nossas ofertas. Quero convidar você para segurar a sua melhor oferta e ficar de pé. Amém, irmão? Fique de pé. Deus abençoe os irmãos de casa. Nós estamos iniciando o final de semana de adoração. Amém? Domingo, dia do Senhor. E hoje, nesse momento, vamos render graças ao Senhor. Pai, te louvamos pela vamos ouvir. Te louvamos por podermos estar de pé vivos, rendemos graças. Sabemos muito bem, Pai, o que isto significa. O Senhor é dono de toda a terra, todas as gerações. O Senhor é dono de tudo, de todas as coisas. O Senhor não precisa de nada, porque tudo te pertence. Mas o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de honrar ao Senhor, de render graças ao Senhor através dos nossos dízimos, a 10ª, assim como Abraão fez, desde o começo das Escrituras. A tua palavra nos diz que Abraão, servo do Senhor chamado, durante a jornada da vida dele de 150 anos, Pai, ele foi dirigido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, o Senhor o abençoou de forma extraordinária, e durante toda a sua vida, ele rendeu graças ao Senhor, através, Pai, dos seus dízimos e ofertas. O Senhor, Pai, é maravilhoso com a sua igreja, com o seu povo, porque o Senhor tem nos dado vitória, mas nós rendemos todas as vitórias, todas as batalhas que foram vencidas, todas as vitórias que chegaram até a nossa casa, nós rendemos graças ao Senhor. É do Senhor que vem a vitória, é do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem todas as coisas que alcançam a nossa vida. Por isso, Pai, nessa noite rendemos graças ao Senhor, com os nossos dízimos e ofertas, com o nosso coração grato ao Senhor, sabendo, Pai, que a Tua palavra nos revela uma grande verdade: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, o Senhor devolverá a todos aqueles, Pai, que entregam ao Senhor com o coração grato. A lei, Pai, poderosa da semeadura, ela é algo que é verdadeiro, real nas nossas vidas. Temos visto através dos anos que o Senhor tem abençoado aqueles que confiam no Senhor e rendem graças ao Senhor através de seus dízimos e ofertas também, Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Vem dando glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Vem dando glória a Deus. Vem dando um aleluia bem forte aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelo ânimo que você tem de estar na presença do Senhor, amém, igreja? Quero que você abra a palavra do Senhor comigo aí, no livro de Romanos, amém? Romanos 1,
versículo 16 e 17. Glória a Deus. Romanos 1, 16 e 17. Você crê que a palavra de Deus é a própria voz do Senhor? Amém, irmão? Você acredita? Amém? Crê nisso? A palavra de Deus é a voz de Deus que chega até nós hoje. Hoje Deus quer comunicar alguma coisa para a gente. Amém, irmão? A palavra nunca volta vazia. E sempre que você vem a casa... Estenda sua mão aqui, a Jô está esperando. Pai, abençoa então as ofertas da sua igreja poderosamente e as mãos de todos aqueles que ofertaram com seu coração alegre e grato ao Senhor. Dá um aplauso aí, glória a Deus mais uma vez. Amém? Irmãos, quero compartilhar com os irmãos o livro de Romano então, amém? No capítulo 1, foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas quem escreveu foi o Espírito Santo. Fala assim, ó, quem escreveu foi o Espírito Santo, amém? O Espírito do Senhor escreve através da vida do apóstolo Paulo, e ele comunica uma coisa muito importante. Diz assim, olha, Paulo escreve o seguinte: porque eu não me envergonho, vamos ver essa tradução aqui, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, primeiro os judeus e depois os gregos. Diga glória a Deus. Quando fala judeus, amém, irmão? Preste bem atenção. Nós estamos hoje aqui e todas as vezes que a gente está na presença do Senhor, nós somos instruídos a entender as coisas do reino do Espírito, amém? Né? Nós somos Espírito. Você sabe que nós somos divididos corpo, alma e Espírito. Mas a ordem não é essa, amém, irmão? A ordem é Espírito, alma e corpo. O corpo é o que fica por último, hein? Entende por quê? O nosso Espírito, amém, irmão? Nosso Espírito é onde habita Deus, o fôlego de vida de Deus. A nossa alma é a nossa mente, amém? A nossa fala assim, a minha alma é o meu intelecto. O Espírito é aquilo que vem de Deus, amém? É aquilo que vem de Deus, é o fôlego de vida, é a chama de vida. E a palavra do Senhor diz que nós que nascemos de novo, nós recebemos, irmão. Por isso que é importante, a palavra do Senhor diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Porque quando nós somos batizados, todo mundo nasce de uma forma natural. E, irmão, vive a sua vida de uma forma natural. E todos perecem de uma forma natural. Mas quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o dom da vida eterna. Diga glória a Deus. Então, quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus no seu espírito, você recebe o Espírito da eternidade, amém, irmão? Essa é a verdade. Você recebe o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, que é o fôlego de vida, ele está em nós, mas a nossa mente que é a nossa alma, o nosso entendimento, ele vai nascendo aos poucos através do entendimento da palavra de Deus, amém? Por exemplo, a gente chega para a presença de Deus, nós não entendemos muitas coisas da Bíblia, da palavra. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos dentro de nós a capacidade de crer que fomos salvos por Jesus, amém, irmão? Que vamos morar no céu, mas a nossa mente, a nossa alma, ela vai sendo transformada pela palavra de Deus. Quem entendeu? A palavra diz assim, ó, e vocês são transformados pela renovação da sua mente. O que quer dizer isso? Nós vamos entendendo coisas no reino do Espírito que nós não entendíamos, amém? Por exemplo, algo muito importante quando nós recebemos o Senhor, é entender que ninguém nasce pronto para o céu. Fala assim, ó, ninguém nasce pronto para o céu. E era alguma coisa que eu na minha falta de maturidade de entendimento, né? Eu achava que todo mundo nascia e já era destinado para o céu. Mas a grande verdade é que para nascer ninguém pede, mas para ir para o céu é preciso tomar uma decisão. Amém? Quem está entendendo? Amém? Por isso que a palavra fala o tempo todo de salvação. Nós somos salvos. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo que nele cresce através do Evangelho recebesse a vida e a vida eterna. Diga glória a Deus. A salvação, por isso que é tão importante. Por que Jesus teve que morrer de uma forma tão violenta? Que na verdade, amém, irmão, quando o nosso pai Adão se afasta de Deus, o primeiro homem se afasta de Deus através do desejo dele de ser independente. A palavra do Senhor diz que quando ele se afasta do Senhor Deus, que é a vida, a morte entra, amém, irmão, sobre este mundo e sobre todos os seres humanos e toda a criação, amém?
Por isso que muitas vezes é bom entender isso, porque as pessoas perguntam: se existe Deus, por que tanta criança sofre, tanta injustiça, tantas coisas ruins? Cadê Deus? Se existe Deus, por que Deus não intervém? Se existe Deus, por que é que Deus não age? Por que Deus não paralisa todas essas coisas ruins? Amém? E aí quando você conhece o Evangelho, você entende que Deus criou o homem lá no princípio e o colocou no lugar chamado Éden, que era o lugar do descanso, o lugar do prazer. Diga glória a Deus, quem entendeu? O lugar da paz. Não existia morte nem enfermidade. Mas quando o homem se afasta, então entra todas as coisas ruins que nós vivemos hoje. Amém, irmão? E essa é a resposta, que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. O mundo está mergulhado em um grande mal. Essa é a verdade. Por isso enfermidades, tantas coisas ruins. Então muitas pessoas não têm entendimento, culpa, se existe Deus, ou por quê? Então não existe Deus, porque se existe Deus... A grande verdade é que o homem se afastou de Deus. Mas através de Jesus, Ele cria um caminho para nós voltarmos para Deus. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso, por quê, irmão? Preste bem atenção. A palavra salvação no grego quer dizer sozo. E ela não quer dizer só ser salvo para a eternidade. Porque a grande verdade é que todos nós um dia vamos partir dessa vida. Fala para o seu irmão, você sabia, né? Fala para você, sabia dessa, né? Não é novidade. Todos nós vamos partir. Mas o importante, amém, irmão, é que na nossa caminhada nós temos o encontro com Jesus, nós somos salvos, Ele coloca em nós o Espírito do Pai, somos filhos e a salvação. E é importante que a palavra sozo não é só salvação para a eternidade, é salvação para todas as coisas dessa vida, amém, irmão? Para todas as necessidades. Irmão, o Evangelho é maravilhoso, por isso que Paulo fala, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo mundo que vem até Ele, e salvar de todas as formas. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui com a minha família para Jesus, o maior milagre que eu acredito que existe na igreja, irmão, é a reestruturação, irmão, a salvação da família, amém, irmão? Nós fomos para a igreja, conhecemos o Senhor, nossa casa era uma casa destruída de relacionamentos e família, algo muito terrível, muitas brigas, mas quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, e o meu pai teve a sua mente transformada, a sua alma transformada pela palavra, amém, irmão? Ele recebeu a salvação no dia que ele recebeu Jesus, foi batizado, sim, a salvação, mas através dos dias, pela palavra, Deus vai sarando a nossa casa, vai colocando a nossa vida em ordem, amém, irmão? E vai nos ensinando coisas do reino do Espírito. Por exemplo, nós aprendemos que isso, meu pai, na minha família nós experimentamos isso. Quando nós chegamos na igreja, o casamento do meu pai foi a primeira cura que houve dentro da nossa família, meu irmão, cura. Uma reestruturação, aquele homem bravo, violento, xingava muito, amém, irmão, envolvido em muitos vícios. Agora ele abandona tudo isso e o foco dele é cuidar da família, é amar a esposa. Irmão, foi o maior milagre que eu pude experimentar no tempo da minha juventude. Diga glória a Deus. Quem entende isso? Isso é milagre, amém, irmão? Uma família reestruturada, abençoada. E depois nós vamos aprendendo, a palavra nos ensina que nós podemos ter uma vida de paz, podemos andar neste mundo cheio de maldições, cheio de crises, cheio de coisas ruins, mas nesse mundo nós podemos contar com a intervenção sobrenatural de Deus, ajudando de uma forma muito efetiva e real. Diga glória a Deus, quem entendeu, amém? O que eu quero dizer? Deus pode agir em todas as áreas da sua vida, tudo. Ele pode salvar em todas as áreas da sua vida. Eu estou até... Deus abençoe os nossos irmãos, de Charqueado. Estava contando aqui que uma família, falando nisso, que Deus pode nos salvar de muitas formas, amém, irmão? De muitas formas. Deus pode nos salvar nessa vida, nos socorrer, entrar com intervenção. Nós dávamos testemunho esses dias, pastor Alexandre de Charqueado, uma família maravilhosa, e nós ouvimos o testemunho e temos visto que Deus está agindo na terra de uma forma muito poderosa na vida de quem crê, amém, irmão? Na vida de quem crê na palavra. Daquele menino que eu fiquei maravilhado, eu contei no domingo aqui, que aquela criança que foi acometida da enfermidade do câncer, cérebro mesmo, amém, irmão? E teve o seu cérebro danificado ali, por causa do câncer, mas ele foi curado, o tratamento, fez quimioterapia, 9 anos de idade. E aí, irmão, os olhinhos dele não puderam ser salvos, amém, irmão? Foi danificado, a visão não enxergava mais. E o pai e a mãe não se conformavam, igual a palavra do Senhor diz assim, preste atenção, que maravilhosa a palavra de Deus, diz assim, não vos conformeis com esse mundo, com os sofrimentos desse mundo também, amém? Nesse sentido. E aquele pai e a mãe não admitiu o seu filhinho, agora tão jovenzinho, crescer, amém, irmão? Com uma marca dessa. E eles foram até a frente, um momento de oração,
E é importante você vir à igreja trazer a sua fé, amém, irmão? Uma fé que tem que ser muito particular de vocês. Deus age através da nossa fé, e fé é algo muito particular, amém? E ele foi até a frente, o pastor Alexandre orou por ele, e aquele menino teve a sua visão restituída, curada, de novo está enxergando, Jesus está vivo, está fazendo a obra, tem dó de nós, cuida de nós, Ele está presente aqui, amém, irmão? Então, eu não sei de que forma você precisa ser salvo na sua vida, amém, irmão? Talvez você precise ser salvo em uma situação que você entrou e precisa de um socorro urgente de Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz, Romanos 1, eu quero que você marque se você puder, que eu não tenho vergonha desse evangelho, Paulo dizia, porque ele é o poder de Deus para salvar tanto os judeus, que Jesus veio primeiro para os judeus, e a palavra do Senhor diz que eles rejeitaram, mas então a salvação passa para nós, amém, irmão? O que quer dizer? Hoje nós estamos no tempo da graça. Ela fala assim, hoje nós vivemos a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Quer dizer, você recebe porque você crê, simplesmente assim, amém, irmão? Você entra por aquela porta, talvez você nunca participou do culto, mas se você ouve a palavra, e você crê na palavra que é pregada, aquela palavra no mesmo instante, entra e resolve as situações para te dar vitória. Quem está entendendo, amém, irmão? É assim que funciona, é pela fé, não é por obras. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou subir um monte, não, isso é justiça própria, a Bíblia fala. O que Deus faz é simples assim, irmão. Se você crê, você recebe, amém? Então eu digo para você, se você crê nessa noite, nessa palavra que eu estou dizendo para você, amém, irmão? Que Jesus ainda cura, ainda faz maravilhas, né? Nós temos a irmã Zélia, eu sempre gosto de ter no meio do culto, e eu gosto de lembrar dos nossos milagres que estão aqui em forma de pessoa. Irmã Zélia, que também teve a sua visão restituída, está ali enxergando, glória a Deus, tinha perdido totalmente a visão, e Jesus deu para ela a visão de novo. Dá um glória a Deus. Está aí o milagre, amém, irmão? Então, eu vou dizer, a palavra diz assim, os sinais seguirão aos que creem. Olha o que a palavra diz, os sinais correm atrás de quem crê, amém, irmão? Que coisa maravilhosa. Então, se você crê, os sinais vão correr atrás de você, é isso que a palavra diz. Mas eu quero ler com vocês, amém, irmão? Um texto importante, Atos, capítulo 12, e é legal você, eu aconselho a igreja, amém, irmãos? Sempre, irmãos, compre uma Bíblia física, porque a Bíblia física é a nossa companheira, amém, irmão? É tão bonito ver, minhas meninas têm as Bíblias, os jovens têm. Essa Bíblia, eles oram, choram em cima da Bíblia, fazem marcação, Deus fala com eles aqui, Deus fala através da palavra. E eu quero ler com vocês um texto maravilhoso, Atos 11, nós já vamos orar pelos projetos de vida. Hoje nós vamos encerrar as orações, decretando vitória no projeto de vida, amém, irmão? E Deus vai fazer exatamente como a gente crê. Deixa eu te falar, Romanos 1, Atos 12, versículo 1. Só quero localizar os irmãos nessa passagem que está dizendo aqui. Você sabe, meu irmão, que há 2000 anos atrás começou a era da igreja, que somos nós, amém? A igreja não é parede, irmão. A igreja somos nós, pessoas, amém? Que tem o Espírito Santo. Nós nos reunimos como igreja porque cremos na palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que enquanto nós estamos reunidos 2 ou 3, Ele está no nosso meio, Jesus está aqui agora, amém, irmão? Essa é a verdade, infalível a palavra. Por isso que a palavra diz que os sinais seguirão os que crêem. Mas eu quero dizer que 2000 anos atrás, depois da morte, crucificação e ressurreição de Jesus, a igreja recebeu o Espírito Santo, amém, irmão? O Espírito mora dentro de nós agora, e Ele opera maravilhas através da nossa fé. Então eu quero que você entenda, nesse momento que nós estamos vendo, é o início da igreja. Praticamente 40 anos, ou 30 anos aproximadamente depois Jesus subir ao céu e o Espírito Santo estar sobre a igreja, amém, irmão? E aqui a era da igreja primitiva. E a palavra diz que houve uma grande perseguição, amém, irmão? Você e eu somos igreja do Senhor. De vez em quando na nossa vida, amém, irmão? Há algumas lutas, tribulações que vêm. E não é porque nós entregamos nossa vida para o Senhor e Deus cuida de nós, como nós lemos domingo aqui, que o Senhor é meu pastor e se Ele é o meu pastor nada me faltará. É uma grande verdade, amém, irmão? Ele fala, prepara uma mesa dos meus inimigos, sim. Mas isso não nos isenta, irmão, de uma grande verdade. A igreja que somos nós, que vive hoje no tempo de Atos, no tempo da graça, do favor de Deus, nós somos perseguidos, amém, irmão? Eu não estou falando de perseguição, mano, estou falando de perseguição espirituais, amém? Coisas desse mundo mal.
De vez em quando a nossa casa entra em enfermidade, de vez em quando a nossa casa entra em crise, de vez em quando a nossa casa entra em desemprego. Em algum tempo a nossa casa parece que tudo na nossa vida é paralisado, e parece que o mal está dominando, e nada está fluindo, e tudo está travado. Está entendendo o que eu estou te falando? São perseguições, coisas que alcançam a nossa vida. E muitas vezes nós pensamos assim, ó, Deus não está comigo. A grande verdade é que a palavra diz assim, ó, que o justo, eu e você, que somos de Deus, passam por muitas dificuldades. Mas a palavra diz assim, ó, mas de todas elas o Senhor o livra. Fala assim, ó, de todas. Não tem uma que Ele não livra. É por isso que nós estamos de pé aqui, amém, irmão? Então a palavra diz que nós não somos exemplo de passar por luta. Mesmo sendo parte da igreja, fazendo parte do favor, mesmo Deus está liberando graça sobre nós, mesmo que tudo que a gente precise, nós cremos que Jesus faça, Ele faz por nós, amém? Mas tem momentos que são assim. E a palavra diz aqui, irmão, que há um tempo na igreja, Herodes, ele persegue a igreja, ele mata Tiago, irmão de João, de uma forma muito violenta. A igreja fica assustada com o que estava acontecendo. A palavra do Senhor diz que eles prendem Pedro e levam para a prisão, amém, irmão? Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Tiago morre à espada. Pedro, isso aqui eu quero que você preste atenção, isso vai revelar algo muito importante, irmão. A palavra diz assim, ó, se você orar, né, o diabo não vai fugir de você. Se você não orar, o diabo não vai te deixar de atormentar. Mas se você orar muito, a palavra diz, o diabo fugirá de você, amém? O diabo, quando fala o diabo, fala o mal, amém? De todas as formas. E aí a palavra diz que Tiago foi morto, Pedro, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, foi preso, ele estava na prisão. E a palavra do Senhor, quero que você leia comigo, diz assim, ó. Versículo 4. Depois de prendê-lo, lançou-o da prisão e entregou a 4 escoltas de 4 soldados, um de cada lado, que o guardavam durante a noite. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão. Preste atenção, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém, irmão? Isso que é, irmão, preste atenção, as pessoas estão, os irmãos, de repente tem algumas pessoas caminhando agora no caminho do Senhor e aprendendo as coisas espirituais. Você vai ter que aprender, uma das primeiras lições é que nesse mundo nós precisamos guerrear através da oração, amém, irmão? Oração não é monólogo. Eu falo e pronto. Não, oração é diálogo com Deus. Nós oramos e depois Deus nos responde através da sua palavra. Diga glória a Deus. É sempre assim. Então veja bem, a palavra diz que Pedro estava preso, ele ia ser condenado à morte, mas a igreja orava incessantemente. Quando temos um problema na nossa vida, irmão, nós precisamos orar incessantemente. Eu me lembro, nós tivemos enfermidade em casa, que era só cirurgia, e uma situação muito difícil, e cada dia aumentando mais. Nós, servos de Deus, pregamos a palavra de Deus, nós acreditamos que o Senhor intervém em enfermidades, mas durante alguns meses aquela enfermidade foi, irmão, acelerando, aumentando e complicando, e o nosso clamor foi aumentando. Mas a grande verdade é, a palavra do Senhor diz assim, ó, que nenhum dos que esperam pelo Senhor ficarão decepcionados. E nós criamos a palavra, e quando começamos a orar em casa, eu e minhas meninas nos reunimos de madrugada, nós fazíamos jejum, e nós dizemos assim, ó, essa enfermidade vai deixar a nossa casa, amém? E chegou então, no tempo da operação que estava marcada, né, a cirurgia, que era até para a pastora, e nós clamávamos ao Senhor, e dizemos assim, Senhor, nós cremos que o Senhor não vai permitir que ela seja operada. Mas o médico já tinha falado que era assim. E a gente está fazendo os últimos exames, né? Para comprovar. E a gente foi aquela semana no consultório e nós fomos declarando, irmão, no carro, depois de meses de oração, que nós íamos voltar com uma vitória muito grande. E quando ela fez o exame, amém, irmão, aquele dia, o médico ficou espantado, porque simplesmente aquele mal desapareceu sem deixar vestígios, amém, irmão? Pode dar glória a Deus? Foi embora.
Irmão, falando assim, algo muito superficial, muito rápido, mas quando você vive um problema e Deus faz coisas desse tipo, a sua fé é amplificada. Irmão, e o médico ficou tão impressionado, disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, e até ele reforçou, sou um médico muito sério, né, e estava tudo comprovado, mas simplesmente desapareceu. E ele falou assim, até a natureza ajudou, amém, irmão? Mas nós sabemos que é o Espírito Santo que removeu, levou o mal embora, amém? Então, irmão, hoje nós estamos falando dessas coisas, porque nós vamos ter um momento de oração, e se você tiver alguma coisa, hoje, se você crer, Jesus vai livrar a sua vida, amém, irmão? Vai livrar a sua vida. Jesus vai tirar da sua vida. Não importa quanto tempo e o diagnóstico for, mas se você crer, o que a palavra do Senhor diz assim, ó, tudo que você pedir em oração, o livro de João diz, tudo que você pedir em oração, o livro de João diz isso, tudo que você pedir em oração, crendo e não duvidando, ainda que você diga algo estranho, como monte, mude de lugar. Jesus que disse, monte, sai daqui, mude para lá. Se você disser isso e não duvidar no seu coração, a palavra do Senhor diz que isso vai acontecer. Amém, irmão? Vai acontecer. Então hoje, irmão, você vai ouvir a palavra, mas desde já você vai pedir, Senhor, coloca em mim uma nova porção de fé. Pede para o Senhor, pede, Senhor, coloca dentro do meu coração uma nova porção de fé. Sabe por quê, irmão? A fé é um dom de Deus, não é uma coisa que você compra, negócio você encomenda, não. A fé é um dom de Deus, Ele dá para quem pede. Mas é interessante que Ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Diz que eu estou te falando, amém, irmão? Por exemplo, eu conto um testemunho meu que acho muito lindo, muitos já sabem, mas eu conto porque para mim foi extraordinário, referente a questão de suprimento, amém, da minha área que eu trabalhava com vendas, né, de automóvel, e para mim foi extraordinário porque eu tive uma experiência que para mim foi para a vida inteira, amém, irmão? Em um dia só, né, eu precisava de um tanto de venda de carros, em um dia só, o que eu não vendi em, vamos dizer assim, 2, 3 meses, em um dia, o Senhor, Ele é um bom vendedor. Eu falo assim, o Senhor deve ser um bom vendedor, amém? Porque na verdade, irmão, eu precisava cobrir uma cota de carros, né? Da onde eu trabalhava, da empresa que eu trabalhava, de uma marca, né? Direto da fábrica. E a gente montava os carros, encomendava. E naquele dia, a minha cota era 12 carros. E eu clamei ao Senhor de manhã. A pastora Eugênia, que não era pastora ainda, dobrou o joelho lá em casa. E eu desci, eu me lembro bem, eu desci no banheiro da agência onde eu trabalhava, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu preciso, não posso perder esse emprego. Eu preciso vender esses carros hoje aqui. Nem que for 2 carrinhos, amém? Né? Nem que for 1 carrinho, tem que vender pelo menos um carro, porque a cota já não muda. A cota era 12. Meu irmão, mas naquele dia, durante aquele dia, pastor em oração, eu em oração, a gente orando, clamando ao Senhor. O que eu estou dizendo? Uma oração incessante. Quando você está doente, você não pode fazer uma oração falando, estou curado e pronto. Não, você precisa estar em oração, lutando. Irmão, fazendo com que a oração seja incessante. O que é incessante? Não cesse, amém, irmão? E aquele dia, irmão, eu acredito que, olha, fiquei sobre tensão o dia inteiro orando, Senhor. Mas olha que eu saí daquele banheiro, né? E subi para minha sala, irmão, tocou o telefone. E eu acredito assim que uns 20 minutos depois, uma empresa comprou sozinha toda a cota de carros que eu precisava vender. Todas. Incrível isso. Irmão, isso para mim é incrível. Por quê? Eu não sei quanto você, mas, irmão, vender carro dá um trabalho, né? Quem é vendedor de carro aqui? Você conversa com o camarada, então olha aqui, olha esse breque, olha a GPS, tanta coiseira, né? Mas como o Senhor, por isso que eu digo, irmão, eu quero que você acredite que você tem um Deus, e Hebreus 4 fala isso também, que nós não temos um Deus, um sacerdote que não possa ter dó de nós, mas temos um que tem piedade de nós, tem dó da gente, se compadece do nosso sofrimento, e mais, sabendo disso, Hebreus 4 diz, sabendo disso, entremos com ousadia diante do trono do favor de Deus. Irmão, é uma grande verdade, você pode pedir o que você quiser, e se você não duvidar, crer, Deus vai te dar, diga glória a Deus. É lógico que você tem que pedir tudo, né? Tem que dar colocar um parênteses, você não pode pedir, né? Pedidos com maldade, por exemplo, né? Quebra a perna daquele jogador para ganhar o jogo, tá entendendo? Não dá, irmão, né? Por quê? Não pode fazer isso aí. Tudo que você orar com fé, mas alinhado à palavra de Deus. Por isso que é importante alinhar a palavra de Deus. Você não pode fazer nada, preste bem atenção, como é importante ler e entender a palavra de Deus.
A palavra diz assim, ó, nada façais por ira, nem contenda, por inveja ou outro sentimento qualquer. Amém, irmão? Se você for pedir alguma coisa, quer que Deus te abençoe a tua família e te socorra, nenhum desses pedidos podem estar atrelados a nada perverso e a nenhuma maldade. Quem está entendendo, amém, irmão? Pedidos egoístas, né? Então você deve pedir, irmão, para o seu bem, para a tua família e Deus. Olha o que diz, abre Mateus 7,7, Mike, por favor. Mateus 7,7 é um dos textos mais maravilhosos. A gente já vai orar nesse entendimento. Quem vai receber bênção hoje aqui? Dá glória a Deus. Quem vai orar com fé e vai receber, amém, irmão? Olha o que diz Mateus 7,7, diz assim, ó, peçam e será dado para vocês. Irmão, isso, deixa eu explicar para os irmãos. Essa água aqui, dá licença, hein? Parte do Sermão da Montanha, irmão, preste bem atenção, Mateus capítulo 5, é o início do ministério de Jesus, é o ensinamento do que Jesus veio praticar e fazer na terra. Diga glória a Deus. E ele diz assim, ó, parte do Sermão da Montanha, ele diz assim, se vocês pedirem para mim, né, peçam e vai ser dado para vocês. Busquem e vocês encontrarão, não é isso? Batam e a porta será aberta. Irmão, veja bem, irmão, algo muito importante, você vê o processo, olha. Vocês devem pedir, não é isso? Buscar, devem bater na porta, e a porta vai ser aberta. É um processo, irmão, de quem tem fé, porque quem não tem fé, para pelo começo, amém, irmão? Né? Ah, eu vou fazer uma oração aqui, se der, eu já vi muita gente assim, vou fazer uma oração aqui, amém, vamos ver o que acontece. Não, irmão, você deve pedir, e você deve ficar, irmão, insistir sim, é oração incessante. Pai, eu estou orando ao Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, há uma promessa sobre mim, há uma promessa dizendo assim, Mateus 7,7 que diz, e vai o versículo de baixo, Mike, por favor. Olha que maravilhoso. Pois todo aquele que pede vai receber, o que busca vai encontrar, aquele que bate a porta será aberta. E o de baixo? Olha isso, irmão, é o entendimento máximo do evangelho, irmão, que nós queremos transmitir para a igreja. Irmão, Deus ama você e se preocupa com você. Olha aqui. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? E vai lá, de baixo. Ou se ele pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Essa versão está bem, né, violenta, mas vamos lá, olha lá. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, quando ele diz maus, irmão, nossa natureza humana, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, o seu Pai, que está no céu, lhes dará as coisas boas que lhe pedirem. Diga glória a Deus. Você está precisando de uma coisa boa, irmão? Eu preciso que o meu salário seja aumentado. Isso é importante, amém? Eu preciso que a minha empresa deslanche. Isso é importante, amém? Eu preciso ser curado para ter uma vida normal. Irmão, eu preciso ter vitória. O que a palavra fala assim, ó? Se vocês, sabe, ainda mais o Pai. Irmão, é importante você entender que Deus compara o nosso relacionamento com os nossos filhos, como a gente ama os nossos filhos, se preocupa com ele, como Deus faz com a gente. Como Deus cuida da gente. E aí, vamos lá ver aqui o de baixo, só para encerrar, diz assim, ó. Assim, tudo que vocês, né, quiser que as pessoas façam a vocês, né, façam a elas também. Quem entendeu? Dá glória a Deus. Né? Isso aí é a lei dos profetas. Isso quer dizer o seguinte, você não pode desejar mal para ninguém, né? Isso volta, mas então você tem que ter o seu coração limpo diante de Deus e fazer seus pedidos alinhados com a palavra de Deus. Só encerrar aqui, amém, irmão? No capítulo de Atos 12, a palavra diz então, olha isso aqui, irmão, que Pedro estava preso, a igreja orou dizendo o seguinte, Tiago morreu, mas Pedro não vai morrer. Senhor, salva Pedro. A palavra diz que a igreja estava orando, irmão, incessantemente, todos os segundos, talvez fizeram um relógio de oração. Nós estamos para fazer uma vigília aqui também, quero convidar você, amém, irmão? Nós vamos fazer, talvez das 9 até as 11 horas, né? E vai ser muito bom, é uma outra vigília da noite, é um outro nível de bênção, amém? A gente sabe que é assim. E preste bem, a igreja estava orando, olha que coisa, irmão, interessante. Quando a igreja estava orando, Deus enviou um anjo. Isso é o que eu quero que você entenda, meu irmão. A palavra diz que nós não podemos orar para anjo, não podemos falar com anjo. Anjos são conservos daqueles que servem ao Senhor, amém?
Você não pode pedir para anjo, você deve pedir tudo que você pedir em nome de Jesus, porque ele rasgou a sua carne e através da carne de Jesus nós entramos no Santo dos Santos, que é na presença do Senhor. Nós temos acesso a Deus, amém? Então, a palavra diz que quando nós estamos em igreja orando aqui, por exemplo, isso que é importante estar na igreja, nós estamos orando juntos, numa oração de concordância, como a igreja estava orando incessantemente, eu acredito que anjos, e a palavra diz que é assim, são liberados para socorrer em alta velocidade seu povo. Diga glória a Deus. Então quando você estiver aqui, você pode ter certeza, você se esforçou para vir na igreja, irmão, anjos vão sair para socorrer você e a sua casa. Amém? Quem entende? Diga glória a Deus. A palavra diz que a igreja estava orando, Deus envia um anjo, olha só que coisa maravilhosa. Pedro estava na prisão, 2 de um lado, 2 do outro, estava algemado. A palavra diz que o anjo aparece na prisão, um grande clarão. As algemas caem da mão de Pedro, amém, irmão? Que coisa maravilhosa. Entender isso. Como é que alguma coisa física presa na mão do camarada, amém, irmão? E aí você vê o anjo, a presença do anjo lá, a primeira obra que o anjo faz, ele destrava o cadeado, amém, irmão? Ele destrava o cadeado, irmão. Tudo que tiver travado na tua vida vai destravar esse ano, dá glória a Deus. Vai cair esse negócio aí. Ah, não, mas já faz 20 anos, irmão, vai cair. Vai cair, amém, irmão? E aí, irmão, preste bem atenção. O anjo vai, simplesmente cai, irmão. E é assim que Deus faz. Simplesmente quando você espera por Ele, no momento, a coisa muda de figura. Deus socorre de um jeito. A coisa vira do outro lado. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Nós estávamos esperando, amém, irmão? Uma herança há mais de 20 anos, amém, irmão? Da família. E justo no dia da pandemia, quando anunciou a pandemia, fala, meu Deus, tudo vai ficar difícil. O Senhor enfiou a sua chave celestial, amém, irmão? No cadeado daquele processo. E no mesmo dia que a pandemia foi anunciada, o Leonel ligou para mim. O anjo falou, fica tranquilo que eu já liberei aquele dinheiro que fazia 20 anos, está caindo na sua conta hoje. Diga glória a Deus. Minha cunhada ligou, falou, qual o número da sua conta? Eu falei, ai meu Deus. E aí, por quê? Porque sabe aquela herança, irmão, olha que incrível, as coisas não acontecem por acaso, você está buscando a Deus, Deus está trabalhando. Isaías 4, diz aí, nós falamos domingo aqui, você está esperando por Deus, Deus está trabalhando. 20 anos o negócio parado, irmão, mas Deus estava esperando o momento certo para liberar sobre nós aquele favor. Irmão, nunca teve tanto dinheiro na conta, aleluia, fala glória a Deus. Igual caiu aquele dia, Renato, você acredita, cara? Sabe por quê, irmão? Você pode achar que Deus esqueceu de você, mas Deus está trabalhando. E na hora, você vai saber. Amém, irmão? Tô até arrepiei aqui. Na hora. E vou te falar, mas vai acontecer de repente. Amém? Fiquei tão impressionado, amém, irmão? Leonel, eu estava saindo da cidade, né, quando você ligou. E eu vi o caminhão do exército ali parando tudo, a cidade sendo sitiada, o negócio era feio, os argentinos saindo correndo do hotel, amém, irmão? Eu falei, o que está acontecendo no mundo? Acabou o mundo, amém? Né? E aí fala assim, crise instalada de hoje em diante. No mesmo dia, irmão, o anjo sai de lá na velocidade da luz, entra no judicial, amém, irmão? Destrava a bênção e vai cair na nossa conta, até lá 2 dias depois. Não duvida desse Deus não, meu irmão. Você serve um Deus poderoso. Fala pro seu irmão, meu irmão, fica firme, fala, fica firme. Você vai ver a glória de Deus, amém? E aí Pedro está lá, cai, irmão, que incrível. Cai a algema da mão de Pedro. E olha que interessante, irmão, Pedro estava dormindo. O anjo acorda Pedro e fala, Pedro, levanta aí, cara, vamos embora. Deu um toque em Pedro, Pedro acorda, acho que era um sonho. Ele olha dos lados, os soldados dormindo, né? A algema cai da mão dele, ele fica de pé, e eu fico impressionado, irmão. Por isso que esse Deus, eu amo esse Deus demais, eu sei que você ama Ele também, Jesus é maravilhoso, Espírito Santo. Ele se preocupa para o Pedro não sair com o pezinho no chão gelado, porque o anjo acorda, cara, vamos embora aqui agora, vem, segue, não, para. Pedro, Deus mandou, eu acredito que Deus mandou cuidar bem de você. Ele falou assim, não tira meu servo de lá, não deixa que ninguém faça mal para ele, nem que ele pegue um resfriado na hora que for sair. A palavra diz que o anjo acorda, ele cai as algemas, põe a sandália no pé, é isso? Põe a sua blusa, a sua capa, olha, irmão.
e vamos saindo. Irmão, por isso que, olha, é interessante, irmão, eu prometo acabar logo, eu fico empolgado com a palavra de Deus, tão maravilhosa. E eu quero que você ame Jesus, que vocês recebam todas as bênçãos que Deus tem para você. Diga glória a Deus. Amém? E a palavra fala assim, que quando, no Salmo 23, se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. E é tão maravilhoso, diz, prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, e aquelas coisas maravilosas. Mas é importante, como Pedro, na companhia do anjo, amém, irmão? As algemas caem, o anjo veste o meninão lá. A palavra diz que ao primeiro, ele chega no portão, o portão automaticamente se abre, amém? E depois a última porta da cadeia se abre, Pedro sai na maior tranquilidade, amém, irmão? E ele vai embora. E olha o que Pedro fala, depois você vai ler o texto na sua casa, eu acho interessante isso. Pedro, ele ficava pensando igual você. Fala para o seu irmão, eu sei que você, eu falo, agora eu vou descobrir o que você está pensando. Fala, eu vou descobrir o que você está pensando, fala para ele aí. Ô louco, como é isso aí? Vidente agora? Não. Eu acredito que você pensa assim, será que tem anjos que Deus manda para ajudar a gente, para livrar a gente? Às vezes a gente acha que aconteceu uma coisa terrível, irmão, mas Deus nos livrou de coisa pior. Quem está dando, entendeu? Ai, aconteceu aqui, não, às vezes você acha que você tá mal na fita, mas Deus te livrou de uma destruição total. A palavra diz que tem anjos que se disfarçam de homens entre nós, a gente nem percebe que é, amém, irmão? A palavra diz isso, que algumas pessoas já tiveram contatos com eles e nem souberam que eles se disfarçam ali. E é interessante, amém, irmão? Que Pedro fala o seguinte, agora eu sei que o que falavam de anjo é verdade. Porque Deus enviou o seu anjo para me livrar. Diga glória a Deus. E eu falo para você, meu irmão. Você nem sabe, mas tem anjos que já livraram a sua vida de coisas terríveis. Uma vez, irmão, só vou falar isso, eu fui brincar no meio do mato, era criança ainda, né? E eu fui inventar, tinha na parte de baixo da minha rua, tinha ali onde os trens passavam. E eu fui sozinho brincar. E eu fiquei pendurado, amém, irmão? Eu inventava de subir naqueles cabos de aço, e eu fui pendurar no cabo errado dessa vez, hein? Peguei no cabo de energia, irmão. Irmão, eu não sei como é que é aquilo. O cara diz, não, se fosse eu tinha morrido. Mas eu fiquei colado, sozinho, amém, irmão, lá. E do nada a minha mão soltou e eu caí. Eu tenho certeza hoje, amém, irmão? Que foi Deus que me livrou. Tenho certeza, porque como uma criança sozinha, tinha uns 13, 14 anos sozinho, como é que eu colado, eu senti minha mão colar, e cada vez colava mais, eu senti minha mão simplesmente soltar. Eu louvo a Deus porque Deus tinha um plano na minha vida, e Deus tem um plano na sua vida, amém, irmão? Deus tem um plano na sua vida. E muitas vezes, vou te falar mais pelo Espírito Santo, muitas pessoas aqui não foram destruídas, porque Deus tem um plano para a sua vida. Saíram dessa situação. Era para você ter ido, já como era para mim ter ido. Então, irmão, Pedro fala um negócio incrível que eu quero que você carregue para a tua vida. Quando você ora incessantemente por alguma coisa, e muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós desistimos de orar, amém, irmão? Durante uma semana, durante um mês, talvez durante anos, você parar, não vou mais orar para isso não, porque acho que Deus não quer. Irmão, você acha que Deus não queria que Israel entrasse na terra prometida? Mas houve combates, lutas, e Israel teve que ser forte e corajoso para entrar. Irmão, tudo na sua vida, na minha, ela vai ser conquistada não só no mundo físico, na sua vida profissional, mas no mundo espiritual também, irmão, com sua capacidade de ser resiliente. Fala assim, resiliente, aguentar pancada. Não é hoje, não foi esse mês, não foi outro ano, mas o Senhor não prometeu para você e para mim? Ninguém que espera por mim, Isaías 64 que diz que aqueles que estão esperando por Deus, Deus trabalha, versículo 4 para eles. Mas nada é fácil, irmão. Te falei que o irmão queria ser delegado 10 vezes, 10 anos tentou. Na 10ª vez ele passou e é delegado, está aposentado. Mas ele era um homem crente, servo de Deus, falou assim, eu vou ser delegado. Não importa quantas vezes eu repro, eu vou ser. Deus vai me abençoar. Irmãos, em nome de Jesus, algo da parte de Deus. Insista no que você está buscando da parte de Deus, porque Deus vai entregar na sua mão. Insista. E a palavra diz aqui, amém, irmão? Que eles estavam incessantemente orando. Pedro fala assim, agora eu sei que Deus enviou o anjo para me livrar. Irmão, que experiência maravilhosa é essa? Que experiência.
tão extraordinária. Então, eu digo pela fé, amém, irmão? Tem anjos trabalhando para pessoas aqui, e elas nem estão percebendo, amém, irmão? Em vez de você ficar triste, desanimado e pensando assim, olha, Deus não quer isso para mim. Eu vou te falar uma verdade. Se tem alguma doença que você tem, Deus quer que você seja curado, amém, irmão? Não tem essa não, essa doença Deus vai me deixar pro resto da minha vida. Não, se você crer, você vai ser curado, amém, irmão? Se você realmente crer e esperar em Deus, você vai ser liberto desse mal. Então hoje a palavra ela é muito clara, amém, irmão? E eu quero dizer então, só encerrar essa pregação dizendo que a igreja, depois que Pedro foi livre, amém, irmão? A igreja continuou orando. E olha, presta atenção. A palavra diz que Herodes, ele era um homem que estava perseguindo a igreja, o mal que estava perseguindo a igreja. Ele continuava com seu plano maligno. E ele foi um dia em uma audiência no governo, amém, irmão? Lá onde ele morava na Palestina. E ele vestia um traje real, tecido de fios de ouro, de prata. E ele entrou no lugar onde ele ia falar com o povo, e tinha uma acústica muito boa, e conforme ele falava, aquela acústica levava a voz dele, e o povo dizia assim, esse homem é Deus. O povo começou a gritar, esse homem é Deus. E ele disse, eu sou Deus mesmo. Aquele momento a palavra do Senhor diz que ele não dá glória a Deus, ele se acha melhor do que Deus, porque perseguia a igreja. Ele cai no mesmo instante, a palavra diz, ferido por um anjo, comido de bicho. Amém, irmão? Começou a vazar bicho, eu acredito que seja assim, para tudo quanto é lado. Vai ler a palavra de Deus. O que eu quero dizer, irmão, é algo muito importante. A igreja, irmão, não é parede, igual eu te falei. A igreja é você. Fala para o seu irmão, você é a igreja. Fala, você é corpo de Cristo. Fala, você é corpo de Cristo. Você é a igreja, eu sou a igreja. Paulo perseguia a igreja, eu acabo agora. Paulo perseguia a igreja, depois ele se torna apóstolo Paulo, amém? Mas quando Jesus aparece para ele numa visão e diz assim, Paulo, por que é que você me persegue? Irmão, se algumas pessoas estão perseguindo você, ou se o mal está perseguindo você, Jesus falou para ele o seguinte, Paulo, por que é que você me persegue, Saulo? Por que é que você persegue quem eu amo? Irmão, Jesus ama você. E eu não sei qual é o mal que te persegue. Talvez aquela vida profissional que nunca teve sucesso. Você faz parte da igreja agora, amém, irmão? Quem é a igreja? Igreja não é parede. Igreja somos eu e você, que amamos Jesus e que fizemos dele nosso pastor. Ele é tudo para nós. Ele é nosso guerreiro, ele é nosso pai, ele é nossa babá, diga glória a Deus, amém, irmão? Ele é tudo para nós. E se você fez dele tudo para você, você é a igreja de Cristo. Eu não sei o que persegue, amém, irmão? Mas eu me lembro que outro dia, não está aqui hoje, nosso amado irmão, mas ele ficou aqui na cidade de Tirapina, por muitos anos ele ficou, irmão, largado no crack, na rua, amém, irmão? E todo mundo dizia assim, esse cara não tem mais jeito, porque o crack não tem mais jeito. Falava dele, amém? E ele, amém, irmão, foi liberto, está entre nós, não está aqui hoje, amém, irmão? É um homem abençoado, vitorioso. Aquele espírito diabólico, aquele mal, aquela coisa horrível que seguia a vida dele, desde a juventude, ele fala para mim, quando ele recebeu Jesus, ele fala assim, Senhor, eu não quero mais isso, porque na verdade, irmão, nós precisamos botar um ponto final, falar assim, eu não consigo, mas Jesus consegue, amém? Isso aqui sai da minha vida. E ele está livre até hoje, servindo a Deus aqui com a gente, vitorioso. Então não vem dizer, não dá isso, não dá aquilo, dá. Tudo, amém? Porque Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Então nessa hora nós vamos orar. O seu projeto de vida está aqui, amém, irmão? Se não tem, mas quem tem já o projeto de vida aqui, nós vamos orar. Quero convidar você, se você puder, né, ficar de pé. Nesse momento nós vamos orar. Quem recebeu a palavra de hoje? Amém? Quem entendeu a síntese da palavra de hoje? Quem entendeu o resumo? Não desista daquilo que você está esperando de Deus. Se é cura, Ele quer te curar. Se é abençoar, Ele quer te abençoar. Levantar a tua vida. Amém, irmão?
Creia nisso. Mas uma grande verdade é: ore incessantemente. Irmão, não deixe vir à igreja. Não é apelação de pastor, mas é uma verdade. A palavra diz que quando nós estamos reunidos como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, irmão? Fala assim nesse primeiro momento da oração, diz assim, ó, as portas do inferno. Feche os seus olhos. Fala assim comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida e nem contra a minha família, porque somos igreja, somos a noiva, somos amados do Senhor. E agora, nesse momento, eu quero começar a orar com você. Por que nós ficamos de pé no momento da oração? Porque é um momento de combate, é um momento, irmão, que nós precisamos realmente estar posicionados para combater. Jesus disse, desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é conquistado no esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Entende isso? A graça é o favor que a gente merece. Você não precisa fazer nada. Você não precisa subir um monte, você não precisa fazer nada. Não precisa dar dinheiro, não precisa nada. O que você precisa crer, precisa fazer é crer. Se você crê naquele que Deus enviou, que é Jesus, Ele é poderoso para fazer o que você espera. E o que você espera tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então vamos orar, nesse entendimento lindo que nós recebemos hoje aqui, vamos orar com muita fé. E eu não sei quanto tempo você luta contra essa luta tua da tua vida. Mas você pode ter ido em muitos cultos e ouvido muitas palavras. Mas eu quero que você faça igual Pedro fez aquele dia que jogou a rede da pesca maravilhosa. Ele disse, Senhor, já pescamos a vida inteira, a noite inteira, não deu nada. Jesus disse assim, sobre a minha palavra, joga a rede, Pedro. Hoje, querido, sobre a sua palavra, sobre a palavra do Senhor, lança a rede da tua vida. Talvez você não pegou muitas coisas até o dia de hoje, porque você pescava sozinho, de uma forma natural. Mas agora tem anjos que pescam com você, para você, pela ordem de Deus. Nunca desista daquilo que você está esperando de Deus. Venha, ouça a palavra, busca. Não deixe vir à casa do Senhor. Nessa hora nós vamos orar. E Deus vai ouvir a tua voz, mãe. Vai ouvir a tua voz, pai. Vai ouvir a tua voz, meu irmão. Eu quero convidar você, nós vamos ter o mês que vem um grande batismo aqui, irmão, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o primeiro passo, depois de 2000 anos, quando Jesus entregou a sua vida, Ele disse assim, aquele que quiser andar comigo, vir após mim, ou andar atrás de mim, ou seguir-me, ele vai ter que seguir os meus passos. E o primeiro passo para uma vida de eternidade, irmão, é aquele que crê. Primeiro você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, e que há uma vida eterna, que nós não somos igual um animal que morre e acaba ali, não. Há um Espírito dentro de nós, mas dentro de nós esse Espírito humano precisa ser trocado, esse Espírito humano ser trocado pelo Espírito de Deus eterno, e aí nós temos a eternidade. Mas o primeiro passo é o batismo, é tão simples. O batismo, irmão, é você descer as águas e dizer, olha, diante de todos, diante dos anjos que estão aqui, diante dos homens, eu declaro que a partir de hoje, o antigo eu fica para trás, nasce um novo homem, conduzido por Deus, uma ovelha no rebanho do Senhor, daquele que te protegerá, vai te guardar, vai te amar, vai lutar suas guerras, nunca mais vai estar lutando suas guerras sozinho, pai, nunca mais, mãe. Em nome de Jesus, Pai, nessa hora, eu oro agora, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor agora, eu quero que você fique à vontade, e eu quero nesse primeiro momento, que você ore só assim comigo, Senhor, fala, Senhor, agora, numa oração de unidade, sabemos que há uma lei espiritual, e tudo que nós concordamos, o Senhor disse, diga assim, ó, se 2 ou 3 de vós concordar acerca de qualquer coisa, o Pai fará, para que o nome dele seja glorificado. Pai, aqui está os pedidos. Aqui estão, Pai, pedidos relacionados à família, relacionados à saúde, relacionados a projetos financeiros, relacionados a projetos profissionais. Aqui estão sonhos, Pai, de jovens, de homens, de mulheres, de anciões. Aqui estão sonhos, Pai, grandes e pequenos, de grande, curto e longo prazo. Aqui estão, Pai, desejos de quem tem um entendimento que não está sozinho, que há um lugar a ser acessado chamado céu.
céu, e pelo nome de Jesus, nós acessamos o trono da graça agora. Eu declaro numa oração, Pai, finita, numa oração definitiva, que as pessoas que colocaram seus pedidos agora, estão, Pai, nessa noite, ou não estão aqui, mas estão nessa noite, Pai, sendo representadas aqui, por esse pedido de oração. Senhor, eu não sei nenhum desses pedidos, não li, isso não é da minha competência, Pai, isso não é da minha alçada, isso não é da minha jurisdição, não sou eu vou ler e que vou falar ao Senhor, não, estas palavras, esses escritos que estão aqui, Pai, eles foram lidos pelo Senhor, no primeiro momento, em que o meu irmão pegou a sua caneta, pegou o lápis e escreveu cada palavra, cada sílaba aqui, Senhor, o Senhor registrou, tudo que está escrito aqui, está escrito no memorial do Senhor. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3, que há um memorial daqueles que invocam o nome do Senhor, dos que se lembram do seu nome, dos que dependem pelo seu nome, e naquele dia serão para o Senhor particular tesouro. Mas hoje, Pai, aqui está o pedido, aqui está o choro, a lágrima, o sonho, aqui está, Pai, a expectativa, aqui está, Senhor, o desejo de alguém que teve a coragem de pegar uma caneta, escrever e dizer agora, dizendo assim, não está só diante desse papel, diante das coisas naturais, mas diante dos anjos, Pai, que seja conforme o meu irmão e a minha irmã crê. Pai, em nome de Jesus, nós vamos estar queimando esses pedidos, Pai, e eles vão estar virando, Pai, fumaça, uma fumaça que aos olhos dos homens não tem sentido nenhum, mas aqui, Pai, nós queimamos, que chegue diante do Senhor como aroma suave e agradável de alguém que teve, Pai, coragem e que teve, Pai, fé para escrever o seu pedido, vai estar chegando diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar hoje, Senhor. Eu quero orar hoje por aqueles que estão desesperados aqui, Pai. Eu quero orar hoje por aqueles que estão aqui nessa noite, mas só os olhos do Senhor sabem o que está acontecendo nesse coração. Quanta ansiedade, quanto desejo, Pai, de mudança. Nessa noite eu quero orar para os irmãos que estão em casa. Pai, obrigado pela essa internet que leva a nossa oração aos irmãos que estão em casa. Eu quero orar por você que está angustiado, desesperado. Por você que nessa noite saiu de casa, ou ligou então aí o seu computador ou o seu celular, e disse, Senhor, se o Senhor está me ouvindo, então me dá um sinal. Pai, em nome de Jesus, eu peço hoje, Pai, pela fé, e a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Tudo que a pessoa crê no Senhor, ela vai receber. Se crê na oração, pedindo ao Senhor no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dê, Pai, um sinal, que o Senhor se manifeste, que o Senhor, Pai, venha ao nosso reino aqui humano, que o teu reino venha e se instale na vida do meu irmão, da minha irmã, através de uma notícia, através de uma ligação, através de um sinal, Pai, em nome do Senhor Jesus, através de uma libertação de dor, de um membro, talvez de nervos travados, das costas, Pai, talvez sobre dores, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, sabendo que tudo, quando o Senhor diz tudo, é tudo mesmo. Tudo é possível àquele que crê, e crê certo, tem que crer no nome de Jesus. Diga agora assim, eu creio no nome de Jesus, que o que sair da minha boca, e passar agora da minha boca, para o reino físico, subirá até o trono de Deus, e no nome de Jesus, a minha oração vai ser registrada, e um trabalho começa a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora as orações que saem da boca do meu irmão, da minha irmã, do meu irmãozinho, da criança, do jovem, dessa menina que está aqui hoje, esta oração, Pai, que sai da sua boca, no nome de Jesus, tendo a plena certeza, há anjos aqui, meu irmão, se você pudesse ver, os exércitos celestiais acampados, a palavra do Senhor diz que uma vez, Geazi e o profeta estava cercado por um exército humano, temendo ser destruído, mas o profeta disse, Senhor, abre os olhos desse menino, e quando ele abre os olhos, ele olha para o céu e há um exército cercando, irmão, se você pudesse ver os anjos que estão cercando esse lugar hoje, eles estão aqui por causa de você, por causa da sua oração, por causa do teu clamor, por causa da sua lágrima, mãe. Em nome de Jesus eu declaro, meu irmão, insista naquilo que Deus tem colocado no seu coração, não importa quanto tempo faz, não importa quantos meses, quantas semanas, quantos anos, mas agora lança a tua rede em nome de Jesus, e comece a falar com o Senhor agora é algo particular, fale com o Senhor agora
agora, Pai, nós oramos também pela vida do nosso irmão Eliezer, que está lá, Pai, internado. Amanhã ele vai fazer uma cirurgia, e nós decretamos o sucesso total. Nós te agradecemos, Deus, pela restituição e pelo livramento que o Senhor deu para a vida do Eliezer, Senhor. Te louvamos pelo livramento que o Senhor deu para ele estar aí, vivo, se recuperando, e logo vai estar adorando o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida dele, pela vida dos nossos irmãos nessa noite aqui. Pai, em nome de Jesus eu oro também, se houver alguma obra, Pai, se houver alguma obra de pessoas que não gostam dos meus irmãos, ou então eles estão desejando mal, estão fazendo até oferendas, de repente estão oferecendo em alguns lugares, Pai, o nome, estão tentando destruir, tem o desejo de vê-los, Pai, envergonhados, vê-los amarrados, vê-los destruídos, enfermos, acabados. Pai, a tua palavra diz que maior é o que está em nós do que aquele que luta contra nós. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, pela autoridade do teu nome, se houver alguma obra, Pai, feita de bruxaria, destrói agora. Se houver uma obra de inveja, uma obra de palavra de maldição, se houver um desejo, Pai, de mal sobre a vida desse homem, dessa mulher, eles estão escondidos no Senhor, Pai, no Senhor. Eles não desejam mal de ninguém, eles não esperam mal de ninguém, eles são ovelhas do Senhor. Mas se alguém lançou qualquer desejo ou qualquer situação sobre a vida deles, agora é quebrada no nome de Jesus. Levante as suas mãos e diz assim, ó: toda maldição, diga toda maldição, toda palavra contrária, toda palavra lançada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu futuro, sobre a minha história, está quebrado no nome de Jesus, porque maior é o que está em mim do que aquele que luta contra nós. Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor permite que eles saiam daqui leves, Pai, alegres, que eles possam perceber que estão saindo daqui hoje na companhia de anjos, não estão sozinhos, a palavra não volta vazia. Preste atenção, meu irmão, a palavra não volta vazia. E hoje, assim como o Senhor ouviu a voz da igreja, enviou anjos, eu creio, hoje você leva, em nome de Jesus, pela fé, a proteção do Senhor, o sangue do Senhor sobre a sua vida, e a companhia de anjos vão com você. Em nome de Jesus, as suas batalhas vão ser batalhadas pelo Senhor. E eu vou dizer, igual diz no livro de Crônicas, nessa peleja, diga assim, ó, nessa peleja, eu não terei que pelejar, o Senhor vai pelejar por mim. Diga de novo, diga, nessa peleja, eu não terei que pelejar, o Senhor dos exércitos entra em meu favor e me dá vitória, em nome de Jesus. Presta atenção, diga assim, ó, eu tenho o que a palavra do Senhor diz que eu tenho, eu posso o que a palavra do Senhor diz que eu posso, e eu sou tudo o que a palavra do Senhor diz que eu sou, e eu sou mais do que vencedor. Aplauda o Senhor, dá uma glória a Deus bem forte, sai daqui com seu coração animado, alegre. Irmãos, pode se assentar um minutinho, pode ter certeza, você sai daqui na companhia de anjos, pode ter certeza. Mais uma coisa, meu irmão, que eu estava conversando esses dias com a pastora, e eu quero que a gente possa colocar em prática esse entendimento na nossa igreja, irmão, e eu acho tão importante isso. Todos nós, amém, irmão, quando o dia nasce novos desafios, nascem muitas lutas, cada dia, a palavra diz isso, a palavra diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. Quem está entendendo, amém, irmão? Hoje, graças a Deus, Deus nos abençoou, amém, irmão? E nos guardou até aqui, mas amanhã vão haver outros desafios, haver outras conquistas. Então o meu conselho para você, irmão, reserve o seu tempo para o seu devocional. O que é isso? Acorda, irmão, 20 minutinhos mais cedo, pega a tua Bíblia, vai na tua sala sem acordar a criançada, amém? Pai, mãe, dobra teu joelho lá, se puder o casal junto, né? Dobra teu joelho e fala, Senhor, nesse dia, que seja um dia de vitória, que nem uma derrota, nem um plano, nem um desfecho maligno venha sobre a nossa vida, nada venha nos alcançar. Eu acredito que isso deve ser uma prática, amém, irmão, que nós devemos realizar todos os dias. Quem está entendendo? Fala glória a Deus, amém? Entende isso aí, irmão? Você é jovem, mocinho, levanta, vai para a escola, Senhor, guarda a minha vida, me abençoa lá, vai para a faculdade, faz isso. Irmão, nós estamos sobre guerra espiritual, você entende isso? O tempo todo, mas maior é o que está em nós do que aquele que luta contra nós. Então, palavra de Deus, sabedoria, entendimento e a companhia do Senhor, temor do Senhor. Vamos embora para casa então? Quem vai feliz, dá um glória. Fala assim, eu vou feliz. Fala, eu vou feliz. Fala assim, ó, domingão. Fala, domingão não é o domingão não, amém? Fala, domingão é o dia do Senhor. Fala, dia do Senhor. Irmãos, ó, prestem atenção. A nossa igreja, nosso ministério, fomos ensinados assim.
O domingo é o dia do Senhor. Amém, irmão? Por que domingo é o dia do Senhor? Porque Jesus ressuscita no domingo. Ele podia ter ressuscitado no sábado, mas ele ressuscitou no domingo só para contrariar. Amém? Não, amém, irmão? Havia uma antiga lei e há uma nova aliança. Amém, irmão? Domingo é o dia do Senhor. Ele ressuscita no domingo. E o domingo, o que é? O domingo, tanto quanto o sábado, era por extensão. Era o dia de descanso. Fala assim, domingo é dia de eu descansar. Apesar que tem alguns que trabalham domingo, né? Domingo é o dia do descanso. Isso que era o sábado, que a palavra fala. Domingo é o dia do descanso e o dia da adoração. A gente cuida da nossa família e vem adorar o Senhor. Amém, irmão? É um dia de descanso. Então, o nosso domingo é o dia do Senhor. É o dia que Jesus ressuscitou. É o dia que nasce a igreja do Senhor. Amém, irmão? Pode ter certeza, quando você dedica o seu domingo para o Senhor, amém, irmão? A sua semana vai ser abençoada. Porque você está consagrando aqueles 7 dias na presença do Senhor. Vamos ficar de pé? Deus abençoe os irmãos. Quero convidar carinhosamente para os irmãos estarem aqui. Domingo de manhã tem 2 cultos. Domingo de manhã, domingo à noite. Tanto faz, amém, irmão? O mesmo culto, a mesma bênção aí. Então está convidado em nome de Jesus, tá bom? Traga um parente, traga um convidado, alguém que está sofrendo, irmão. Traga e nós vamos estar orando por ele. Jesus vai abençoar. Fecha os seus olhos. Pai, eu te agradeço. O Senhor sabe o nome. É tão incrível que a tua palavra diz assim. Falta 5 minutos, irmão, mas a palavra do Senhor diz assim, que até o fio, os fios de cabelo da minha cabeça, da sua cabeça, hoje foram recontados pelo Senhor. Olha o cuidado de Deus, irmão. Hoje, a palavra não mente, fala assim que hoje, quando você saiu para vir para o culto lá, escovou o teu cabelo, irmão. Irmão, você passou o pente lá, caiu uns cabelinhos lá, mas Deus já sabe quantos você está na sua cabeça. Olha como que Deus cuida de nós. Você carrega esse entendimento, meu irmão? Você não está abandonado do mundo, que Deus trabalha e olha por você? Então que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe os irmãos de casa. Olha para o seu irmão, você fala, não adianta disfarçar, estou te vendo Padinha, estou te vendo Cristiano. Ah não, Cristiano não está mais aqui, amém? Está lá atrás. Estou te vendo Renato, estou te vendo. Gente, benção, Deus abençoe, obrigado por ter vindo. Deus abençoe os irmãos. Leonel, tinha recado? Não, né? Semana que vem, jejum da vitória.